gente do judiciário, do legislativo, da sociedade civil, da imprensa. Me lembra muito o primeiro momento, o primeiro mandato do Lula, né? Que o Lula, o sindicalista, o trabalhador, né? O miserável que chegou à presidência da República. Então, a imprensa gosta também de vender essas histórias, né? Na verdade, quando são boas histórias, merecem ser bem vendidas, vamos dizer assim. E havia, nesse início do governo, uma certa, pelo menos em boa parte da imprensa, uma boa vontade exagerada em relação ao Lula, o que fez com que muitos dos escândalos que surgiram em função de denúncias de um ou outro órgão, a Veja, por exemplo, na ocasião, fazia um jornalismo bastante combativo, revelando, né, esquemas de corrupção daqui e dali, a própria Folha, o JB, mas o que você teve uma boa vontade exagerada que acaba sendo um auto-engano, porque quando você deixa de fazer o seu trabalho, deixa de fiscalizar, quem está no poder se aproveita disso. Mas eu estou vendo, nesse momento, talvez um risco até maior, porque você tem um candidato. Lá atrás você tinha um candidato que teve de fazer ali uma carta, né, ao povo brasileiro, na verdade era uma carta ao mercado, para dizer que não ia romper contrato nenhum, que ia respeitar o tripé macroeconômico, a manutenção do real, porque o Lula tinha sido contra o real, enfim. E hoje você não tem esse Lula mais. Hoje você tem um Lula que não apresenta, que diz que não vai apresentar a versão final do plano de governo, publicou só um rascunho, não diz o que vai fazer na economia, e assim, vamos lá, depois que eu assumi eu digo, quer dizer, deu entrevista para The Economist, como você me mencionou, e tal, e também com o mesmo discurso, quer dizer, quem está votando no Lula hoje está passando um cheque em branco pro seu governo. É verdade, mas e outra coisa, mudou demais o contexto. De novo, a gente precisa sempre olhar a política por meio do contexto, né? Quando o Lula foi eleito a primeira vez, elegeu uma bancada grande no Congresso Nacional, vários governadores do PT. Então, assim, foi uma onda. Sim. Né? Agora, o PT não vai conseguir eleger nenhum governador nos grandes colégios eleitorais. Vai perder aqui em São Paulo fácil, pode já tirar a Haddad, não tem a menor chance de se eleger governador aqui. A gente conhece o interior de São Paulo, não tem. Se for Rodrigo Garcia no segundo turno, ganha, se for Tarcísio, vai ganhar lá também. Então, assim, não vai eleger nenhum grande governador, vai fazer uma bancada mais ou menos do tamanho dos outros grandes partidos, portanto não vai ter maioria no Congresso Nacional, vai pegar o Brasil numa recessão incrível, e uma recessão mundial pela frente, e um país desacreditado. Então, a situação fiscal no Brasil dramática, portanto, assim, é um contexto totalmente diferente, que aquela lua de mel, ele falava que a herança maldita do Fernando Henrique, no fundo era herança bendita, arrumou todas as contas, e por isso que permitiu que ele fizesse os 2 primeiros anos do governo. E o contexto internacional... O contexto internacional favorável, super boom de favorável. commodity, então nada disso vai ter agora no cenário. Então, mas vai ter essa pequena lua de mel, porque assim, ele está tentando trazer o Henrique Meirelles para dentro, tem o Geraldo Alckmin ali, vai dizer que tem mais 2, 3 pessoas e mostrar que é um governo plural. E como as pessoas não aguentam mais o negócio do Bolsonaro, então vai dar ali uma lua de mel para ele. Só que é uma lua de mel muito curta, e ele não vai conseguir colocar o Brasil nos trilhos, porque o Lula, eu digo, é que nem os reis franceses Bourbon, né? Não esqueceram nada e não aprenderam nada. O Lula não esqueceu nada e não aprendeu nada com o que ele passou. Ele continua repetindo as mesmas coisas de sempre, as mesmas ideias retrógradas de sempre, e o mesmo esquema, que é o esquema que manteve o poder no PT durante tanto tempo, vivo. Então, assim, um cara que não consegue enxergar os seus erros, se arrepender dos erros e corrigir, é um cara que não está preparado para evoluir. E ele não evoluiu nada. Portanto, vai ser um desastre igual. Então, assim...